Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Tainara e hoje nós vamos conversar sobre clássicos curtos. Selecionei 5 livrinhos que eu já li e adorei e que eu acho que talvez vocês possam gostar. Lembrando que eu já fiz outros 2 vídeos sobre essa temática, obviamente sugerindo outros livros, mas não tem nenhum problema caso você não tenha assistido aos outros, eu deixarei os links deles aqui na descrição e no primeiro comentário fixado para vocês conferirem depois. Então, se vocês gostam de clássicos, já curtam o vídeo, se inscrevam se forem novos por aqui e vamos lá! Eu vou começar falando de um livro nacional, um livrinho aí de Machado de Assis, e não é o Alienista, porque eu sei que quando as pessoas pensam em livros clássicos curtos e nacionais, já lembram do Alienista, mas eu já sugeri ele em outro vídeo, então para o vídeo de hoje eu escolhi outro livro de Machado, e que é um livro que, por não fazer parte daquela sua fase mais famosa, que é a fase realista, acaba sendo ali um pouco esquecido. E eu estou falando de A Mão e a Luva, que eu tenho nessa edição aqui da Martin Claret. Esse é um livro bem curtinho, deixa eu ver quantas páginas que ele tem. Tem 145 páginas, mas aqui há também alguns textos ali que vão ajudar a entender melhor, há um glossário, então o livro mesmo deve ter 130. É uma leitura bem fluida, ele é dividido em capítulos curtos, então você consegue ali ler de uma forma bem rápida. Aqui nós vamos acompanhar a história da Guiomar. Ela é uma moça ali que ela, de certa forma, vive como agregada na casa de uma senhora rica, mas ela não é de uma família rica. E dado o contexto atual dela, de ser uma moça jovem e que faz parte dessa classe mais alta, mesmo que não seja por parte dela, mas dessa mulher que ela mora na casa dela, ela é uma moça que tem alguns pretendentes. Então aqui a história vai girar em torno da gente conhecer um pouco da Guiomar, um pouco de quem é essa mulher mais moderna, a moda Capitu, que tem os seus desejos, que tem ali os seus objetivos de vida e que vai atrás deles, e vamos conhecer também os seus pretendentes, essa vida social do Brasil da época. É um livro realmente bem interessante. Eu gostei da leitura dele, li ele neste ano e achei bem interessante, bem diferente do Machado que eu conhecia lendo Dom Casmurro, lendo ali Memórias Póstumas de Brás Cubas. Nós vemos muitas ironias aqui também, muito deboche, mas nós vemos um lado ali mais romântico do Machado, então eu achei bem interessante também. A Mão e a Luva é a primeira indicação, portanto, e agora vamos mudar um pouco, porque vamos lá para a literatura inglesa, com Hamlet de Shakespeare. Esse livro eu li recentemente, essa minha edição é lá da LPM, com tradução de Miller Fernandes, e eu gostei bastante de Shakespeare. Não foi um livro que eu amei ler, já comentei bastante sobre ele na resenha, inclusive a resenha de A Mão e a Luva aqui no canal também, links de resenha sempre ali na descrição e no primeiro comentário fixado. E Hamlet é um livro assim que eu sempre senti que eu deveria ler, por ele servir de referência para vários outros tantos livros, não apenas da literatura inglesa, mas na literatura mundial. Então, neste livrinho de mais ou menos 130, 140 páginas também, nós vamos acompanhar a história de Hamlet, o príncipe da Dinamarca, que acabou de perder o seu pai, está vivendo aquele luto e parece que só ele está sofrendo naquele reino, então ele fica um pouco indignado com isso. E ele fica ainda mais indignado quando o fantasma de seu pai aparece para dizer que não morreu de forma natural. E aí o Hamlet vai tentar vingar a morte do pai, vai tentar várias formas de fazer jus à sua memória. Então aqui a gente vai ter várias frases icônicas como ser ou não ser, eis a questão, como também há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia, entre outras tantas. Vale a pena também conferir a resenha que eu fiz recentemente aqui para o canal de Hamlet. Segunda indicação, portanto, Hamlet, lá da literatura inglesa. E agora vamos mudar totalmente, porque vamos lá para a Rússia. Nossa viagem literária hoje está sendo um pouco diversificada, né? Do Brasil para a Inglaterra, da Inglaterra para a Rússia, e vamos lá com o Diário de um Homem Supérfluo, de Ivan Turgenev. Eu amei esse livrinho, esse sim é bem curtinho, dá para ler em um dia. Ele tem 70 páginas e eu recomendo muito essa edição da Editora 34, que tem um texto de apoio riquíssimo, escrito pelo Samuel Junqueira, que é também quem traduz esse livro para o português.
É neste livro de Turgenev que vai surgir a figura do homem supérfluo, esse homem branco de classe média alta, com trabalhos burocráticos e que tem muitos pensamentos e pouca ação. Ele vai aparecer muito no Tolstói, no Dostoiévski, no próprio Turgenev, que é quem dá vida a essa figura, digamos assim. E aqui nós encontramos um retrato muito preciso desse homem. Aqui nós vamos acompanhar a história de um homem que está à beira da morte e aí ele vai relembrando uma paixão que ele teve, que foi assim uma paixão devastadora, mas é claro que conhecendo a literatura russa, não vai girar em torno desse romance romântico, e sim dessa angústia diante de si mesmo, desse conhecimento ou não do eu. Então é um livro assim que é uma viagem não apenas no passado do personagem, mas na construção do seu eu. Eu recomendo demais a leitura dele. Foi uma das minhas melhores leituras do ano passado, então acredito que talvez tenha entrado aí no top 3, não me lembro ao certo, mas com certeza é um livro inesquecível, eu tenho certeza de que você não vai se arrepender de lê-lo. Além de que pode ser uma porta de entrada para quem quer começar a ler livros russos, porque ele é de fácil entendimento, e mesmo sendo de fácil entendimento, né, às vezes as pessoas acham que por ser um livro fácil, não é um livro importante, não é um livro reflexivo, e não tem nada a ver. É um livro ali que você vai realmente se envolver na história e que você vai conseguir entender sem muitas complicações, digamos assim. E agora vamos de novo para a literatura inglesa, mas a literatura inglesa dos Estados Unidos. Vou sugerir a vocês O Chamado do Cthulhu, de Lovecraft. A.T.P. Lovecraft, o grande criador do horror cósmico. Lembrando, é claro, que essa minha edição aqui, que já apareceu no canal outras vezes, que ela é da Pandorga, ela tem outros vários contos. Então ela tem O Chamado do Cthulhu, a música de Eric Zahn, Dagon, Os Gatos de Ultar, A Verdade sobre o Falecido Arthur Jermyn e Sua Família, A Casa Abandonada e ainda uma parte ali sobre o autor. Então por isso que parece um livrinho maior. Mas O Chamado do Cthulhu mesmo tem 64 páginas aqui nessa edição. Ele é dividido entre 3 capítulos, vou até ler o nome dos capítulos aqui para vocês terem uma noção mais ou menos da história. Então, nós temos antes uma epígrafe, depois o Horror em Argila, que é o primeiro capítulo, o segundo é o Relato do Inspetor Legrasse, e o terceiro e último é A Loucura que Veio do Mar. Então, O Chamado do Cthulhu não é um livrinho assim que eu gostei tanto de ter lido, assim, no sentido de me apaixonar pela leitura, pela escrita, de gostar de Lovecraft, não, nada disso. Mas eu gostei de ter lido como uma referência literária, e como o vídeo é sobre clássicos curtos, e como muitos dos vídeos do canal são voltados a clássicos, então eu acredito que o público aqui também goste muito de clássicos. Eu não poderia deixar de sugerir esse livro, porque ele vai influenciar diversos autores, não apenas dos Estados Unidos, como também aqui do Brasil, autores do terror, autores voltados a esse lado mais obscuro da literatura. Então eu acredito que muito por causa desse ícone que é o Cthulhu, que é essa espécie de polvo com garras, com asas, como nós temos aqui na capa, que deixa essa marca registrada de quem ele é. Então, se você é uma pessoa que gosta de ler referências, que gosta de ler os clássicos, eu acredito fortemente que você vai gostar de ter na sua bagagem literária essa leitura, mesmo que você não goste tanto da história, porque, enfim, aqui nós vamos acompanhar um homem que ele acabou de perder o seu tio, e aí ele vai fazer aquela forma de inventário, né, descobrir tudo aquilo que a pessoa tinha, os documentos, reunir as coisas que são importantes para guardar, as coisas que não são para jogar fora, e aí ele descobre algumas notas obscuras do seu tio sobre um culto que ele havia descoberto junto com alguns relatos e tudo mais de outras pessoas, e ele vai investigando isso, e à medida que ele vai descobrindo, nós também vamos descobrindo. E eu acho isso bem interessante porque dá aquela sensação de proximidade do leitor com esse personagem. E a minha última sugestão dessa lista é um livro que eu não tenho aqui, que eu li ele lá na época da faculdade, emprestei na biblioteca e tudo mais, que é o livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Esse livro ele é bem curtinho também, eu lembro que eu li ele assim em um fim de semana e foi um dos livros assim que mais me emocionou. Apareceu recentemente aqui no canal em um outro vídeo que eu fiz contando quais eram os meus livros favoritos da Faculdade de Letras. Este livro estava na lista porque foi um livro assim que eu não consigo esquecer e que eu peguei um grande spoiler dele, mesmo assim não estragou a minha experiência de leitura, porque não é aquele livro que ele te prende só por causa de um acontecimento que se você descobrir antes, acabou. Não. Ele é um livro que ele tem uma escrita e várias contestações a partir dessa escrita muito bem trabalhadas. Então, mesmo que alguém viesse aqui e te contasse o resumo da história,
não acabaria com a tua experiência de leitura. Vale muito a pena ler, é um livro que vai trazer a história de uma família de retirantes muito pobres que mal tinham o que comer. Então, eles vão ir para vários lugares em busca de uma casa, em busca de uma vida melhor, e nós vamos acompanhando essa viagem, as dificuldades dessa família, o modo como eles convivem entre si e com a sociedade. É um livro assim riquíssimo. Se você é de letras, é uma leitura assim obrigatória na parte da literatura, e se você não é, leia da mesma forma porque vai assim te impactar. É isso, esse foi o vídeo de hoje. 5 indicações de 5 clássicos curtos que talvez aí dê para você ler em um dia, claro, não 5 no mesmo dia, né? Um dia um, outro dia outro, talvez em um fim de semana, no seu ritmo, mas são todos clássicos curtinhos e que não são de difícil entendimento, também para quem está começando aí a ler os clássicos, fica aí a indicação. Não esqueçam de curtir o vídeo e vejo vocês no próximo!